Recuem, roladores, arrastem-se da lama negra feita de esquecimento e choro, coberto pelo mais profundo desespero, e venham, tomem forma enquanto seres subalternos e de mentes diminutas, cuja vida não passa de um mero simulacro. Apenas insetos. Insetos sobre os pés dos senhores do éter. E assim começamos mais uma sessão de Achtung Cthulhu, aqui no RPG de Quinta. Dando seguimento a essa que é a sessão 4, utilizando o sistema Savage Worlds. Vamos agora chamar os tocados pelo desconhecido, que agora caminham em direção a uma vã esperança e esboço de compreensão. Dentre eles, eu começo por aquele solitário homem cujas vozes na cabeça o lembram de um passado cujo nome da sua família tinha algum valor. Felipe. E aí, galera? Hoje eu vou jogar com o William Grosano, que voltou para a cidade. É um advogado, ex-soldado, que voltou para a cidade para desvendar para para clarear histórias que andam falando da família dele, que possivelmente possa ter acontecido. E que ainda bem até agora possui todas as partes do corpo ainda. É isso. Vamos resolver esse problema. Dando os passos ecoados dentro da cripta sepulcral, que é a mente de um homem que trai o próprio sangue, Evaldo. E aí, pessoal, vou jogar com Ethan Helmsmith, que é um acadêmico, professor do departamento de História, que busca afogar no álcool os impasses que ele tem na vida pessoal, se afundando cada vez mais em espiral crescente de loucura, alcoolismo e mais mentiras. E chamando um homem que vem desde a mais profunda raiz de sangue, aquele que transcende a razão em busca de salvar o que para ele deve ter algum vão significado, o Dr. Akan. Beleza, pessoal, vou jogar com o Dr. Akan, continuar jogando com o Dr. Akan, o bom doutor da mesa, e como de costume, exceto uma vez que eu esqueci, tem a pequeno verso. Em vão com o grito do meu peito impresso, dos brados meus ouvindo apenas o eco. Eu torço os braços numa angústia douda, e muitas vezes, à meia-noite, rio, sinistramente vendo o verme frio que há de comer a minha carne toda. Por fim, eu chamo ele, o sofredor, o pobre diabo encontrado em meio aos cacos de sua própria consciência, Israel. Boa noite, galera. Eu vou, por enquanto, continuar jogando com o personagem Hank Snyder, que é um jornalista que faz tabloides sobre histórias assustadoras ou paranormais. E até onde eu sabia, ele estava inteiro, né? Aparentemente ele talvez não esteja totalmente inteiro. Mas vamos descobrir o que o futuro aguarda para o jornalista mais corajoso que essa terra já viu. Talvez o nome Snyder não mereça nada além do esclarecimento. Porque Snyder está associado a obras boas, né? Então a gente tem que sempre lembrar aí que talvez tenha uma reviravolta aí, né? Talvez. Talvez alguém dê um Oscar. Uma versão estendida, né? Talvez uma versão estendida. Então.
Incrivelmente Sempre- enfadonha e com slow motion até no copo de café, né? Pode ser que tenha. Não, mas veja bem, enfim, não vamos debater sobre Não obras. vamos, não vamos Não entrar vamos nesse ver, né? mérito, pois há coisas que chamam e urgem gritando da escuridão, talvez pela ajuda de uns, e o final do cano de uma arma de outros, né? Pelo que a gente viu na última. E quem gostaria de colocar Israel e quem sabe a nossa inocente audiência a par do que aconteceu dentro da Catedral de Santa Donatella? Ficarei grato, mano. Inclusive, quem for colocar a par, se indicar o culpado por eu estar nessa situação, eu agradeço também. Culpado é sempre o mestre. Gerson, vou iniciar aqui. Qualquer coisa tu vai me corrigindo, por favor. Já tá errado. Bora lá. A campanha, a sessão de número 3 da sessão passada, os personagens acabaram por adentrar fizeram seus afazeres e acabaram por adentrar novamente na igreja, na igreja matriz de Santa Donatella, da cidade de Deep Hollow. E ao entrar, eles perceberam que foi uma péssima escolha. Vale lembrar que o personagem do Felipe e o personagem do Israel terminaram a sessão retrasada indo conversar com o Monsenhor Morrison. E eles, quando estavam de saída, suas mentes frágeis se depararam com um mero vislumbre de um vitral mostrando talvez a real imagem de Santa Donatella ou o que quer que seja, e a mente vã deles acabaram por espatifar. Então, os outros personagens, sendo o Detetive Bruce do Dio, que pelo menos por enquanto não está entre nós, e o Dr. Akan, jogado por mim, resolveram adentrar, dado que seus aliados estavam demorando demais. E então eles adentraram em meio à igreja, que estranhamente estava completamente vazia e demasiadamente escura. Enquanto o detetive e o doutor adentraram, eles o tempo todo ouviam passos, bem como choro, vindos de algum local que eles não conseguiam precisar. Enquanto isso, numa das salas da universidade, que também é mantida pela igreja de Santa Donatella, o personagem do Evaldo, o Dr. Ethan, se debruçava em meio a um estudo regado a muita bebida e nem um pouco de alimento, onde ele ficara lá trancado em sua sala por 2 dias, até que fora trazido de volta ao mundo dos vivos, figurativamente falando, pelas batidas em sua porta, batidas essas dadas pelos pequenos diáconos que sempre acompanham o Monsenhor Morrison. Houve uma breve conversa, uma breve discussão entre o Monsenhor, dado que ele também é o mantenedor da universidade, a qual o Ethan é professor efetivo e pesquisador, e observou que boa parte daquilo que o Ethan tinha escrito sobre as anotações sobre a pedra e dentre outras coisas eram inteligíveis, ao menos não eram inteligíveis, ao menos para pessoas comuns com a mente completamente sã. Dado isso, o professor Dr. Ethan saiu do seu quarto, já que ele voltou a perceber que há 2 dias ele não comia, apenas bebia o forte whisky e escrevia suas pesquisas, e começou a descer. Nisso, voltando para o detetive e o doutor, enquanto a gente estava caminhando em meio a uma série de pequenos sustos e um suspense muito bem narrado pelo mestre, a gente acabou encontrando a princípio o personagem do Felipe, que estava meio caído com um hematoma em sua cabeça, com sangue seco, e ele não se lembrava muito bem de nada, ele se lembrava
apenas que tinha conversado com o Monsenhor, saído, visto alguma coisa que não conseguia explicar, e acabou apagando. Ele se lembra que estava com o repórter Hank Snyder, só que o Hank não estava perto dele, pelo menos a gente não achou. Depois de um tempo, a gente encontrou o personagem do Evaldo, veio a descer as escadas enquanto ele via descendo, se aproximando de nós, passos tentando serem furtivos que o detetive Bruce conseguiu identificar. Pouco tempo após, uma mulher surrupiar da nossa bolsa uma ampola de morfina e mastigar com os dentes enquanto para sorver o líquido que ali estava. Ela começou a ter um ataque devido à hiperdosagem, não foi, Gerson? Enquanto ela mastigava a ampola. E enquanto acontecia isso, com quase todos os personagens reunidos, nossa atenção foi chamada para o outro lado. Na nave da igreja de Santa Donatella, pendurado de cabeça para baixo na cruz, nós vimos o personagem completamente despido do Hank Snyder, personagem do Israel, pregado lá, sangrando e falando palavras que não estavam em nossa língua. Enquanto o Dr. Akan prestou socorros à mulher que estava tendo um ataque. Mulher essa que fora a mesma que os personagens viram lá na sessão 1, como uma dançarina no Clube Williams, lá na cidade, mas que estava com a aparência completamente destruída, como se ela tivesse passado uma vida inteira imerso às drogas. Enquanto o doutor fazia isso, os outros personagens correram para tirar o Hank Snyder, que estava pendurado de cabeça para baixo da cruz, e quando eles assim retiraram, eles viram que o personagem do Israel não mais possuía ambos os dedos anelares. Nisso, quando eles conseguiram socorrer, vozes na cabeça do professor Dr. Itten falavam que aquela mulher não era correta, que ela não era chave, deveria ser eliminada, o fizeram puxar o gatilho com o seu revólver na direção dela, logo enquanto o Dr. Akan tentava estabilizá-la. E depois de tudo isso, teve uma pequena discussão rápida entre o Dr. Itten e o Dr. Akan, apesar do Dr. Itten estar um tanto quanto distante da situação, parecendo não estar no mesmo plano que os demais jogadores. Depois de tudo isso, os jogadores saem com medo da igreja Santa Donatella. O Dr. Akan presta os primeiros socorros ao Hank, que ainda estava catatônico. Ele consegue encontrar um dos dedos perdidos e faz um teste de medicina, consegue reimplantar apenas um dos dedos. O outro não for encontrado. Enquanto isso, a polícia completamente eficiente de Deep Hollow é chamada pelo detetive Bruce e eles acabam mais desconfiando dos personagens do que realmente tendo disposição para investigar ou fazer qualquer outra coisa na igreja, dado que aparentemente todos em Deep Hollow são bem devotos da Santa Donatella. E além disso, no final descobrimos que o Dr. Itten é irmão de Isaiah, como é o sobrenome do personagem de Evaldo? Isaiah Helmsmith, o prefeito da cidade de Deep Hollow. E também descobrimos que talvez os filhos do Isaiah, talvez alguns ou os dois, não sejam dele, dado que há um affair entre o Ethan e a esposa de seu irmão Isaiah. E foi mais ou menos isso. Um detalhe importante sobre a condição de Israel, que esqueceu de ser narrado por Lucas, é que fora o ferimento das mãos, ele tinha uma laceração no peito na forma de uma espiral, que era proveniente do sangue que tinha recoberto o rosto dele quando ele estava de cabeça para baixo.
e que o dedo que não foi encontrado, o personagem do doutor professor Helmsmith sabia que era culturalmente aceitável julgar que a mulher, a ébria que havia surrupiado a ampola de morfina, havia banqueteado-se do dedo não encontrado. E acho que isso pontua os poucos detalhes que o Lucas deixou escapar aí, mas que são detalhes que são relevantes para a trama. E vamos ver o que as sombras desnudam para nós essa noite. Mas em relação à minha sanidade mental, como é que ela tá? Ela tá zerada. Zerada não, perdão. Ela tá reduzida em alguns pontos. Ah, sim, e o Dr. Akan também encontrou tua aliança e devolveu, o que acabou provavelmente surtindo algum efeito de controle sobre você e tal. E aí, como é de costume, a gente vai começar a mesa a partir de uma perspectiva distorcida, uma perspectiva de talvez empáfia, arrogância, concedida a partir do privilégio, do poder aquisitivo. Um homem que no seu habitat natural é um predador jurídico, mas o seu passatempo é tão mundano como qualquer proletariado inglês padrão. E lá está ele, próximo ao rádio, escutando uma partida de futebol, segurando o que parece ser uma grande e grossa caneca de cerveja local. E o William Grosvenor? Para onde vai a sua mente, Felipe? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Depois dos eventos que você testemunhou, passou, e como a mente do William organiza o que ele acabou de absorver para tentar fazer sentido e recobrar um pouco do que ele considera ser a sua personalidade habitual. Velho, ele tenta beber e coloca na cabeça que aquilo pode não ser verdade. Ele não estava bem e imaginou aquelas coisas porque não consegue passar na mente dele que aquilo realmente existia, aquela visão que ele teve. Então ele meio que fica em negação mesmo. E tenta se recuperar bebendo e assistindo os jogos. Beleza, você vê que passa-se o tempo, você já começa a ficar bastante alto dentro desse local que parece ser um pub local, assim, um pub regional de Deep Hollow. Você vê que não demora a uma chuva começar a mais uma vez banhar a cidade. A cidade mais... o estado que é dissonante da Deep Hollow natural é a Deep Hollow seca. A Deep Hollow úmida é o seu estado natural, aparentemente. E lá fora a chuva começa a cair e você vê uma sombra tomando forma em meio às poças e adentra esse pub. Você vê que ele tira a casaca encharcada, joga num cabide ocasional que apresenta-se diante dele. Ele tira aquele chapéu de marinheiro contemporâneo, pendura junto, e você vê o Sr. Sloan, o já tão castigado homem do mar, sempre acostumado com a água em todas as suas formas e sempre ao seu redor. Ele entra nesse pub e põe-se o ouvido junto ao seu a escutar a partida de futebol. Só que diferente de você, ele está ligeiramente um pouco menos bucólico. E ele começa a olhar para você e para 3 outros homens arrões que estão tentando escutar o jogo. Só que aparentemente, dentre os times que estão jogando, o seu time está na vanguarda. Ele está liderando o campeonato, está com uma boa formação. Aparentemente, boas decisões levaram esse time adiante e você busca nisso um certo sentido supérfluo, mas ainda assim confortável
para sua mente. Você começa a encontrar informações do que faz sentido para você. Jogar, ganhar, vencer, são palavras que vêm fácil para você e para sua família. Mas no momento seguinte você vê que os homens que estão mais atrás, eles começam a se irritar com a maneira como você se coloca favorável a se vangloriar pelo seu time, se banquetear do regozijo da vitória. E assim, eles puxam você pelo ombro e começam: Ei, Mauricinho, já não basta você ser uma porra de um forasteiro. Vem aqui humilhar o nosso time local com essas merdas que você tá falando? É, eu falo, calma, calma, podemos resolver isso como bons ingleses. Aí no mesmo momento eu já pego a garrafa que eu tava bebendo perto e taco na cabeça dele. Aí com a outra mão, são dois, né? Ah, Aí eu pego um copo e jogo na cara dele. você vê que a sua mente não demora para achar os circuitos da violência dentro dela. E quase que como uma sobrecena, você começa enquanto explode uma garrafa de cerveja na cabeça de um local e o copo grosso de cerveja na cara de outro, a cada movimento que você realiza, um flash te acompanha. Um jorro que te joga no poço da consciência. E lá você vê uma memória. Uma memória que não pertence à sua coleção de memórias. Memórias que, de maneira fugidia, vêm e vão como ondas no mar. O mesmo mar que te trouxe até aqui. Você olha para esses homens e você vê neles caras monstruosas, caras que encontram presas e vários olhos, e dentro das suas bocas começa a secretar um viscoso, líquido, bulboso e postulento que nausearia qualquer um, só que você não se vê como você mesmo. Você se vê como o arauto de algo maior, como a vontade de algo que grita por você de um local muito distante. E aí você recobra, né, aquela visão de um rapaz e uma moça nos idos dos seus 20 e poucos anos. Esse rapaz sem bigode e com feições juvenis, você reconhece de imediato. Você olha no espelho e vislumbra nada mais, nada menos do que o seu tio, ou você mesmo. E lá, você vê que por trás da sua visão espelhada, enquanto faz a barba, mãos femininas recobrem seus olhos e perguntam: se eu ficar tapando seus olhos, você ainda vai conseguir fazer a barba? E instintivamente, uma voz que não é a sua responde: você deveria ter cuidado comigo com lâminas. Eu nem sempre fui bom com elas. Mas agora que estão recrutando para o exército, talvez eu aprenda a usá-las. E ela: você nunca vai deixar de ter jeito com as palavras. A sua verdadeira arma é a caneta. E você não deveria tentar usar alguma coisa que fugisse disso, Henry. E no momento seguinte, o que parece ser décadas percorrem sua cabeça e você se vê segurando não uma navalha de barba, mas uma faca recoberta de sangue. E um movimento de serra que você está fazendo é abrindo o tórax dessa mesma mulher, num formato que acompanha uma espécie de estrela, uma estrela com diversas pontas, e o objetivo central é lembrar que deve ser deixado a cavidade limpa, para que isso possa ser extraído o que nela há de valioso.
Então você volta a si com um grito de gol ecoado. E você percebe um vazio que esse grito ecoa dentro de você, mas você recobra a percepção fugidia de que você é e sempre foi William Grosvenor. Velho, eu acordo muito desnorteado com a mão da cabeça. E eu só consigo pensar que a gente tem que ir lá e descobrir o quanto antes do que tá acontecendo lá na residência do meu tio. Beleza? E a noite segue, cada um começa a fazer seus rituais para recompor-se. Alguém em particular está tendo um sonho muito pesado. Esse alguém em particular nada mais é do que o próprio Snyder. Só que em meio ao seu sonho, ele vê uma mulher balançando numa cadeira de balanço, para frente e para trás, para frente e para trás. E no sonho, ela só pergunta: onde está a sua aliança, meu querido? Você sempre acaba esquecendo ela em algum lugar. E ao se aproximar, ele vê um semblante de uma mulher que ele costuma chamar de esposa. Qual o nome pelo qual ela chama, Snyder? Deixa eu olhar aqui na minha ficha. Ainda, não? Ai, cara. Pra falar, tá ouvindo? Pode falar. Beleza, porque eu tenho que perguntar, porque se minha internet tá meio ruim. Enfim, o nome dela é Meiju. Como? É Meiju. Digita aí no chat. No chat do Discord. É. Pera, deixa eu ver se eu acho aqui. É melhor, né, velho? Peraí, vamos mudar aqui. É porque eu tenho que estar esse nome aqui. Na época. Deveria ter colocado Marta, pra não perder a piada sem graça. Tem que colocar o quê? Deveria ter colocado Marta para não perder a piada. E quem disse que não pode ser Marta agora que eu mudei o nome? Enfim, o nome dela é N. Pronto, você se aproxima e vislumbra a sua esposa balançando-se vagarosamente nessa cadeira que nada mais faz do que ranger como madeira velha, um móvel que provavelmente foi obtido de segunda mão, já que os salários de tabloide naquela época não rendiam mais do que alguns pênis. E aí você aproxima-se dela e quando você olha para sua face, você vislumbra uma face totalmente recoberta de escamas, olhos profundos como a noite, olhos mareados e úmidos que secretam líquidos viscosos. E a boca dela está enormemente larga, mas nada adorna mais uma boca exageradamente rasgada do que essa, do que peças de mármore em forma de dentes afiados, cuja língua despenca até o pescoço e se põe a serpentear enquanto fala com você. Ela olha diretamente em seus olhos e você percebe aquela mesma sensação. A sensação de despencar, a sensação de cair para o nada. E lá você vê que ela acaricia o próprio ventre. E ele está recheado, Snyder. Recheado de prole. Mas essa prole te enoja, pois você sabe que isso não é seu.
Como assim, velho? Você sabe que o que quer que tenha emprenhado a mulher a qual você demonstra amor, algo remete a uma cor que é oriunda das profundezas do espaço, uma cor de um príncipe, uma cor que pertence à realeza, é a prole de um rei em amarelo. E lá você se sente extremamente nauseado, pois ela diz que deseja dar à luz do que quer que seja o seu filho na cidade natal a qual todos pertencem, todos nós, todos eles, todos, a cidade de Carcoça. E lá é que ela diz que espera por você. E então o seu sonho se segue e você percebe-se debatendo-se, apesar dos seus medicamentos estarem mantendo você numa condição de torpor. Você desperta por um breve momento apenas para perceber que você estava tendo o pior dos sonhos. E com isso, a gente vai retomando a mesa. A noite se segue, cada um com seus rituais de recuperação de sanidade, recobrando-se assim seus pontos. Suas barras em formas de pontos tornam a ter sentido para resguardar vocês do que virá a seguir. E por fim, o que vocês fazem? Vamos Passou fazer o alguma dia coisa. ou na parte de noite ainda? Se alguém quiser fazer alguma coisa na parte da noite, ou quiser detalhar alguma coisa que fez, ou quiser fazer algum tipo de preparativo, diga agora, porque a noite vai se passar e já vai ser outro dia. Não, só vou começar a consertar um dos rádios que eu falei na primeira sessão que eu tinha comprado. Só isso. Sim. É o Não é só. meu. Não, fala. Não, só vou dizer que o meu, eu vou deixar só, tipo, o dinheiro do prejuízo depois que eu deixei da briga. E vamos embora para o apartamento. O Ethan, ele janta, vai embora, volta para o quarto dele, pro escritório dele lá na universidade, passa mais umas 2 horas discutindo com o Sr. Getulian sobre o acontecido, escreve algumas cartas com essas teorias para enviá-las no outro dia e acaba dormindo por cima da mesa. Novamente. Beleza. Descreve para mim, Evaldo, o Sr. Getulian. Como é que ele debate com esse acadêmico notável? O Sr. Getulian é o gato, Dr. Ethan. Mas o Sr. Getulian não é apenas um gato. Ele também é um grande filósofo, um grande niilista. E ele auxilia o professor Ethan em suas crises existenciais. Não oferecendo uma pata amiga, muito pelo contrário. O Sr. Getulian guia Ethan para abrir a mente dele e fazê-lo entender o quão sem sentido são as suas preocupações e que não existe problema nenhum em trilhar o caminho da decadência, afinal nada importa no final. O senhor Getulian, ele olha para você com aqueles olhos felinos, dos quais só podem ser oriundos do mais alto sacerdote do saber, e as coisas começam a fazer sentido para você, não para melhor, mas para pior. Mas você recobra a sua personalidade normal, entre aspas. Abre um handout pra mim, Jefferson. Hã? Abre um handout pra mim, deixa eu editar ele. Beleza, vou abrir agora.
Beleza, alguém vai fazer mais alguma coisa? Não. Tentar sobreviver à noite. Beleza, o Dr. Akan, ele vai automaticamente para sua pequena oficina, que é um quarto provido de vários tipos de ferramentas e equipamentos eletrônicos, e lá ele encontra uma carta. Gerson, se for possível ser na garagem, acho que tá Pronto. beleza. Na garagem, lá, ele começa a pôr-se a trabalhar e, através do refúgio na ciência, ele começa a dar sentido à realidade que o cerca, e assim ele também acaba por recobrar a memória de que ele é um homem respeitável, um homem do saber. E assim a noite avança, todos acabam por sentir-se mais aptos a desempenhar o que quer que seja essa trilha que vocês estão perseguindo. Enfim, se vocês acompanharam a gente até aqui, eu agradeço. Eu peço perdão se a gente foi meio prolixo, enfim. Eu, em particular, continuem acompanhando a nossa mesa para ver até onde esse mistério vai nos levar. Não deixe de acompanhar as mesas anteriores e sempre no final de cada arco de 4 episódios, 4, 5 episódios, o episódio nominal vai para o Spotify, que eu acredito que seja a melhor maneira de consumir essa história. E eu agradeço novamente a todos os jogadores e tchau.